Agora a gente fala que o presidente da John Deere Brasil, Paulo Hermann, recebeu o título de honra, doutor honoris causa, pela Universidade Federal de Lavras. Hermann recebeu a honraria pelos serviços prestados no agronegócio. E a gente então vai falar ao vivo com ele, Paulo Hermann, que está aqui no telão com a gente. Oi, Paulo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Bem da Terra e parabéns aí pelo título, pela honraria. Paulo, eu não estou te ouvindo, só vou pedir para colocar aqui. Agora sim, agora estamos ouvindo, vamos lá. É interessante que de quase 2 anos de pandemia ainda nós temos esse tipo de situação. Paulo, primeiro a gente começa então te parabenizando, obrigado né? pelo convite, Renata, é um prazer muito grande falar contigo, com teus ouvintes. Aliás, é uma dívida que eu já tenho há algum tempo de participar aí do teu programa. Com relação a essa comenda, esse reconhecimento, realmente me pegou de surpresa e é uma coisa totalmente inesperada, porque isso normalmente é uma honraria acadêmica, né? Ela reconhece uma trajetória acadêmica e a minha trajetória sempre foi na iniciativa privada, sempre foi junto aos agricultores, de maneira que foi uma grande surpresa para mim e eu estou muito contente, muito agradecido por tudo isso. Hermann, vamos falar um pouquinho sobre avanços, né, de tecnologia para a área do agronegócio. Inclusive, esse ponto a gente esteve bastante em conexão recentemente no importante evento, onde a gente mostrou um pouco desses avanços, né, tecnológicos que vem acontecendo com o mercado. E você, de certa forma, vem liderando esse processo, né, por meio das ações aí feitas não só na companhia, bem como mostrando essas experiências para o Brasil e para o mundo. Qual que é o cenário que a gente tem hoje, né, e como que a gente pode avançar ainda mais? Olha, esse é um cenário muito interessante, né? O Brasil, ele realmente, ele agora entra num processo de decolagem e crescimento exponencial. Nos últimos 10 anos, nós vimos crescendo a uma taxa anual de 4%, e a estimativa é de que a gente vai dobrar esse crescimento anual nos próximos 10 anos, podendo atingir 500 milhões de toneladas de grãos e 300 milhões de cabeças de gado. Essa é a história. Para isso, nós temos domínio da tecnologia de produção em ambiente tropical, nós temos terra, nós temos água, temos agricultores que não têm medo, né? Eles estão corajosos, gostam de investir e tem tecnologia. E aí, entrando na tua questão, a tecnologia hoje no Brasil, ela é a tecnologia que tem nos Estados Unidos, na Europa. Nós não temos mais hoje nenhuma defasagem tecnológica, nós não andamos atrás deles, né? Nós temos as moléculas mais evoluídas, nós temos sementes de alto conteúdo genético, as máquinas avançaram demais. Eu tenho hoje máquinas que são lançadas antes no Brasil do que propriamente nos Estados Unidos, e tudo isso, Renata, é um coquetel, vamos dizer assim, que vai nos levar a essa posição preeminente de ser o líder mundial na produção de alimentos, sem dúvida nenhuma. Pois é, muito interessante você pontuar isso, né? Esse nível de produção que nós devemos chegar já na próxima década, isso incorporado com certeza ao avanço do que vem ocorrendo no país, a esses lançamentos, né? Bastante pontuado essa correlação entre Brasil e Estados Unidos. E claro, a gente fica nessa expectativa, conforme a gente disse há pouco aqui no início do programa, sobre a chegada, né, do 5G. Qual que é o grande e importante impacto e avanço, já que o próprio Ministério das Comunicações, ministro, disse que realmente para o agronegócio vai ser algo bastante exponencial, bastante importante. Esse caminho, você acredita também nesse impacto positivo do 5G? Sim, acredito, mas eu particularmente não estou muito preocupado se é 4G, 5G. Eu estou preocupado em conectar. O que nós precisamos é conectar, né? E a pandemia,
ela tem um lado que é sofrível, triste, as perdas humanas que nós tivemos, mas, por outro lado, ela trouxe alguns avanços, principalmente avanços no digital, né? Que as pessoas começaram a buscar maneiras de continuar trabalhando de forma remota, e isto acelerou a conectividade. Então, hoje no Brasil, Renata, nós temos inúmeras iniciativas de colocar internet no campo, tanto 4G, o 3G, o 5G, que já está sendo oferecido, que tudo é uma diferença aí de velocidade e de transmissão de dados, né? Esse é um lado da história, né? A pandemia acelerou a digitalização e a conectividade. O outro lado, Renata, extremamente importante, é de que há um fluxo migratório reverso acontecendo nesse momento. As cidades, elas estão perdendo população, e muitos dos jovens, filhos de agricultores que estavam estudando nas cidades, retornaram para o campo. E ali encontraram oportunidades de se desenvolver, de ganhar dinheiro e de melhorar a própria atividade. Tanto é verdade que a idade média do agricultor brasileiro hoje está ao redor dos 45 anos, quando comparado com o europeu, que é de 62, e o americano de 58. Então, essa combinação de uma agricultura de jovens no agro, ou a idade média do agricultor brasileiro menor, e já tem uma intimidade maior com o digital, junto com essa aceleração da conectividade, está promovendo essa questão de usar mais eficientemente a tecnologia disponível hoje. Essa é uma grande revolução, Renata, que está acontecendo. E é uma rara combinação, juventude com a questão da conectividade. Isso é muito importante, Paulo, que você acabou de dizer, né? Porque vai justamente em convergência aí ao que disse ministro Alisson Paolinelli, de realmente que esse potencial que nós vamos acompanhar e assistir e que vem para revolucionar o setor vai acontecer já nessa geração, com essas mudanças, com esse melhor uso de tecnologia, de dados, né? Inclusive ontem aqui no nosso programa entrevistamos uma empresa brasileira de tecnologia que vem dando suporte para uma das maiores produtoras de açúcar lá da Flórida, nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está exportando agora não só commodities, mas tecnologia agrícola, cabeças, jovens aí, levando essas startups para atender também não só o Brasil, mas os nossos, digamos, mercados concorrentes e complementares também. Isso é bastante fantástico, né, que a gente tem acompanhado. E falando sobre um outro ponto aqui na nossa entrevista que a gente não poderia deixar de tocar, é a pauta da agenda ambiental, né? Eu queria saber como é que você tem entendido esse modelo, né, da agenda ambiental para a produção agrícola sustentável, produção agropecuária brasileira, dado que a gente tem aí importantes eventos ocorrendo. Hoje mesmo está em Florença já, desde o meio da semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve sua primeira reunião ontem com Tom Vilsack, secretário de Agricultura dos Estados Unidos, onde o tema principal ali do encontro foi questão ambiental. Como pode Estados Unidos e Brasil se unir mais para uma produção sustentável? Esse tema que também já foi, né, abordado na pré-cúpula de sistemas alimentares recentemente, que também vai ser pauta para o encontro aí importante que deve acontecer na COP26, ou seja, todos os olhos e as pautas voltados para a agenda ambiental. Como vem o posicionamento da companhia e a sua visão também sobre esse tema, Paulo? Renata, você fez uma excelente introdução. Esse tema veio para ficar. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás uma grande preocupação com segurança alimentar, né? É a quantidade de alimentos necessária para abastecer uma população em crescimento. Eu acho que esse assunto está dominado. A tecnologia nos trópicos, a expansão possível no Brasil, etc. Eu acho que esse assunto de falta de comida não é mais pauta. A próxima pauta agora que veio com a pandemia é a segurança do alimento, né? Que tipo de alimento chega? Não basta mais chegar comida, eu quero saber que tipo de comida chega, da onde ela vem. Então vem toda a questão da rastreabilidade
e do ambiente em que ele é produzido. Então, isso veio para ficar. A boa notícia, Renata, é de que a agricultura ela é uma atividade extrativista, porque ela extrai da natureza, né, a riqueza e transforma em alimento. Todo agricultor sabe disso. Ele sabe que ele precisa preservar o ambiente dele, porque senão ele não tem mais o que extrair dali. E ele vai colocar a própria família em risco alimentar. Então, falar de sustentabilidade para agricultor é chover no molhado, né? Obviamente que existem os maus profissionais em qualquer atividade, e o agro não é diferente. Mas a grande maioria do brasileiro, do agro brasileiro, é altamente responsável, altamente sustentável, preocupado com a questão ambiental, e eles estão hoje, o agricultor brasileiro, ele tem muito claro de que produzir, preservar e prosperar, essa trilogia é possível. Uma não é incompatível com a outra. Produzir sem preservar é exterminar. Produzir e preservar sem ganhar dinheiro não funciona. Produzir, preservar e prosperar. Esta é a sequência. E nesse sentido, Renato, eu não quero me alongar muito, mas só para colocar, a gente vem com revoluções desde a década de 70. O próprio plantio direto é uma prática conservacionista de preservação de água e de solo, e que, além disso, ainda incorpora carbono no solo. Depois você tem a segunda safra, isso na década de 70, que aconteceu já no Brasil. Hoje, 60% ou mais dos grãos brasileiros são produzidos em ambiente de plantio direto. Na década de 90, Renata, vem a segunda safra, que a gente transforma a safrinha em safrona. E isso também é uma maneira de você gerenciar melhor o ativo terra. Você passa a ter, na mesma área, duas produções. Ou seja, você reduz a pressão por expansão e você acaba armazenando mais carbono dentro do solo. E agora nós estamos no meio de uma terceira enorme revolução, que é o ILPF, que é a integração da lavoura com a pecuária e com a floresta. Esse sistema é um avanço de tudo que nós já fizemos até hoje. Só é possível isso ser feito em ambiente tropical, onde você planta grãos sequencialmente, depois você introduz uma forrageira, né, uma gramínea, aí você põe um animal, aí depois você tem a pastagem, né, a palhada, você tem ainda a floresta, né, e você passa o ano inteiro, eu falo isso, que esse é o tipo de agricultura sem parar. É a grande revolução. Esse sistema, ele incorpora, armazena 5 toneladas de carbono equivalente por ano no solo, por hectare. Então, é uma grande revolução. Esse é o agro brasileiro. Ele tem um problema, na minha opinião, de comunicação. Nós precisamos melhorar a nossa narrativa. Agora, nós não precisamos melhorar os nossos processos, os nossos protocolos. Eles são absolutamente modernos, responsáveis e levam em conta de que a natureza precisa ser preservada para continuar a dar o sustento à população. Excelente análise, Paulo. Para a gente fechando aqui a nossa entrevista, você trazendo aí toda essa trajetória que foi acontecendo com a agricultura ao longo das décadas no Brasil, sistema ILPF, muito bem colocado, toda essa revolução atual. Recentemente a gente esteve junto também, no qual você pontuou sobre cada vez mais, né, o produtor ele vai olhar não só mais aquela questão de relação sacas por hectare, né, mas a planta, né, ou seja, algo mais voltado à especificidade, característica ali daquela área específica, não tudo dentro de uma mesma seara e vendo a nível, né, muito amplo. E isso vai ser muito importante para promover também um passo a mais. Nós vamos começar cada vez mais a sair da questão para a unidade, né? Chama-se singularização. Você trabalha com a unidade da planta, cada planta é um centro de receita. Essa é
agricultura. Nesse sentido, as máquinas estão se desenvolvendo para que elas possam fazer a aplicação de fertilizantes e de defensivos por planta, não mais por área de maneira igual e homogênea. Então, botando herbicida onde não precisa colocar e colocando muitas vezes menos naquele lugar que deveria de colocar. Tudo isso é um avanço que tem o objetivo número 1, reduzir custos de produção. No mundo capitalista, nesse mundo de exportações, nós precisamos controlar custos, porque preços são controlados pelo mercado. Então, nós precisamos controlar custo. Essas máquinas e tudo que está acontecendo na tecnologia de hoje, ela visa controlar custo, número 1. Número 2, visa melhorar a questão ambiental. Quer dizer, à medida em que eu posso ter uma redução de até 90% no herbicida aplicado, eu estou muito mais a favor da natureza e entregando uma molécula na quantidade certa e não além daquilo que é necessário. Então, o segundo grande tema é ambiental, quer dizer, todo esse cuidado visa melhorar as práticas ambientais. E o terceiro, consequência de tudo isso, baixo custo, proteção ambiental, é a rentabilidade. Agricultor que não ganha dinheiro quebra, como em qualquer outra atividade. Nós precisamos de agricultores que ganhem dinheiro, que sejam rentáveis para poder cuidar da natureza, para poder fazer todas esses protocolos que não são baratos, né? Preservar 25, 30, 40, até 80% da propriedade, isso não é uma atividade, primeiro não está sendo subsidiado por ninguém, isso está sendo feito às custas do agricultor. E para isso acontecer, ele precisa ganhar dinheiro. Tão simples quanto isso, Renata. Tá certo. Obrigada. Foi ótima a sua presença aqui em nosso programa hoje. Assim teremos, claro, outras oportunidades. Um excelente dia, bom fim de semana e até a nossa próxima oportunidade de conversa, Paulo. Obrigado igualmente pela oportunidade. Bom fim de semana para você e a todos os teus ouvintes. Muito obrigada.